Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam um aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Vegetação. Imagens de plantas. E sobre elas, formigas e outros insetos. Uma flor roxa. Tão pequenos e tão importantes para a vida na Terra, mas será que as pessoas sabem disso? Matar os insetos, sim. Repórter entrevista a mulher em frente a um centro É comercial. porque são insetos. Às vezes eu espanto, tá, mas tem uns que não dá para espantar, né? Matar mesmo. Uma agonia ficar com inseto em casa. Mais barato eu não mato não, que eu tenho medo. Formigas aglomeradas num galho. O Meio Ambiente por Inteiro dessa semana investiga o mundo dos insetos. Alguns estudos alertam para a extinção de espécies. Afinal, qual função eles desempenham na natureza? Você vai conhecer uma coleção que guarda mais de 100 mil insetos. Diversos insetos em bandejas brancas. Há milhões de anos, muito antes do aparecimento do ser humano, eles já habitavam o mundo. Amabílio Camargo, biólogo. É um grupo que está presente na Terra muito antes do aparecimento da espécie humana. Então, o que nós temos que aprender é conviver com os insetos, né? Então, os insetos eles tiveram um sucesso evolutivo muito grande porque eles conseguiram colonizar, né? Ocupar todos os ambientes na Terra. Aranha numa árvore. Os insetos fazem parte da nossa rotina e afetam de alguma forma a nossa vida, seja positivo ou não. De tudo que compõe a fauna e a flora conhecidas no mundo, os insetos representam cerca de 60%. Estamos falando em mais de 1 milhão de espécies. Somos o país com a maior diversidade deles, mais de 400 mil. Raul Laumann, pesquisador em Os Embrapa. insetos representam 50% da biodiversidade conhecida no planeta. E desde esse ponto de vista, né, são as bases de muitas cadeias tróficas, são o alimento principal dos maiores grupos, dos grupos de animais mais conhecidos, como vertebrados, né, peixes, aves. Ninho de formigas saúvas. Alguns estudos feitos pela Embrapa revelam que existe uma concepção errada e generalizada de que a maioria dos insetos faz mal à espécie humana. Pesquisas da Embrapa mostram que cerca de 10% deles trazem prejuízos à saúde das plantas e dos animais. Os outros 90% têm funções importantes, como a polinização, a cadeia alimentar e na descompactação do solo. Bandejas com insetos catalogados. Muito se sabe sobre o comportamento e função dos insetos, mas ainda há muito que descobrir. Dados divulgados recentemente acenderam um sinal de alerta quanto a uma possível queda no número de insetos no mundo. O estudo é da Universidade de Sydney, na Austrália, e da Academia Chinesa de Ciências Agrárias. Pesquisadores como Francisco Sanchez analisaram 73 estudos de longo prazo sobre o declínio de insetos e concluíram que mais de 40% das espécies estão diminuindo suas populações em ritmo acelerado. Ele gravou esse vídeo para o Meio Ambiente por Inteiro. Sanchez explica que 1/3 das espécies ameaçadas corre risco de extinção em território australiano. Segundo ele, no Brasil, estudos de 2013 mostram que entre 24 espécies de abelhas selvagens, 15 estão desaparecendo. No Brasil, um estudo publicado em 2013 mostrou que 15 das 24 espécies de abelhas selvagens estavam declinando. Isso é 62% do total. A pesquisa também aponta as principais causas para o desaparecimento dos insetos, como o avanço da agricultura e da urbanização, a poluição e as mudanças climáticas. O estudo revela que o aumento das temperaturas reduziu as áreas em que libélulas, moscas de pedra e abelhas atuam como polinizadores. Pequeno inseto voador numa flor branca. Aqui no Brasil, a Embrapa confirma riscos de extinção de algumas espécies. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade lançou um livro vermelho da fauna brasileira sobre espécies ameaçadas de desaparecimento, onde vários insetos são citados. O biólogo Amabílio foi um dos pesquisadores responsáveis pela publicação. O desmatamento, queimadas, esse tipo de coisa, eles afetam muitos insetos, principalmente aqueles que são mais sensíveis. Mas também o uso indiscriminado, né, e inadequado de agrotóxicos, a gente sabe também que afeta os insetos. Quem mora na cidade convive com os insetos em duas situações. A primeira são as espécies que visitam as áreas abertas, como gramados, jardins e parques.
Esses geralmente não incomodam. Agora vamos falar dos insetos que invadem nossa casa, também chamados de oportunistas. A visita deles ninguém quer. Geralmente, esses insetos que são mais prejudiciais, que invadem áreas mais fechadas, onde as pessoas estão mais presentes, eles são insetos oportunistas, né? São generalistas e oportunistas, muito adaptados a essas condições. E, geralmente, o controle inicial que se pode fazer não deixar entulho acumular, poças de água, esse tipo de coisa. Tem gente que tem pavor só de pensar em barata e o escorpião. Escorpião amarelo. Não é inseto, mas preocupa. E é lógico que para baratas e outros insetos como mosquitos, né, que são vetores de várias doenças, você pode e deve fazer a detetização de maneira adequada, né, frequentemente. Repórter Leonardo Ferreira, Planaltina DF. Até agora, você viu como os insetos são importantes no equilíbrio do ecossistema. É por isso que existe um banco de dados para os pesquisadores. Nós estamos agora na coleção entomológica da Embrapa Cerrados, a 40 quilômetros da área central de Brasília. Ele abre uma gaveta branca. Cada gaveta, como essa, tem informações preciosas das espécies, com data, horário, local e temperatura que elas foram coletadas. Fecha a gaveta que continha diversos besouros. Os dados servem como suporte ao desenvolvimento de várias pesquisas. Continuamos a conversa com Amabílio, só que dessa vez dentro da coleção para estudos. Além de biólogo, ele é doutor em entomologia e pesquisador da Embrapa há quase 30 anos. Ele conta que o acervo de insetos tem quase o mesmo tempo que a empresa, fundada em 1972. Na época, o Cerrado era uma expansão de uma nova fronteira agrícola, então havia necessidade de se conhecer a fauna de insetos da região, porque você sabe que quando você introduz uma nova cultura, na época não tinha as culturas de soja, principalmente, e várias outras culturas não eram comuns no Cerrado, né? Então, no momento que você introduz culturas novas, junto vem as pragas. Então, a ideia inicial da coleção foi exatamente essa. São cerca de 100 mil exemplares de 10 mil espécies. É uma das mais importantes coleções de insetos do Cerrado. Gavetas com diversas espécies de insetos, entre borboletas, besouros e outros. O acervo funciona como um laboratório para o pesquisador. Os insetos são coletados no campo, identificados e catalogados. São fundamentais para a identificação de pragas, polinizadores e controle biológico. A presença ou ausência de algumas espécies também auxilia no monitoramento de mudanças climáticas. Mão puxa e abre uma gaveta branca lentamente. Enquanto tem gente dedicada à entomologia, o biólogo Luciano aproveitou para transformar um artigo científico sobre insetos em quadrinhos. É uma estratégia para tratar de um assunto importante de forma didática. Luciano Queiroz, Esse quadrinho biólogo. recebeu o nome de Ciclos. Nele a gente explicou os processos de colonização e sucessão ecológica de insetos aquáticos em riachos do Cerrado. Esses estudos são muito importantes para a gente entender como que os organismos estão organizados no ambiente. Duas pequenas plantas, formiga na terra. No próximo bloco, algo. o Meio Ambiente por Inteiro mostra como insetos podem ser usados na agricultura no controle de pragas e doenças. A gente volta já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, em letras azuis, meio ambiente por inteiro. Parque Ana Lídia, Brasília DF. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta diretamente desse belíssimo fim de tarde na área central de Brasília. Seja muito bem-vindo. Repórter Leonardo Bom, Ferreira. nós mostramos até agora a importância dos insetos na polinização das plantas e na cadeia alimentar. Sem eles, algumas espécies de aves, répteis, anfíbios e mamíferos, por exemplo, não teriam alimento para sobreviver. Você pode até não ter tanta simpatia por alguns insetos, mas saiba, todos são importantes no equilíbrio do ecossistema. No segundo bloco do programa, vamos mostrar a relação entre os insetos e a agricultura. E aí, vamos nessa? Homem caminha entre fileiras de hortaliças plantadas dentro de estufa. Quem é produtor rural sabe, algumas espécies de insetos e pragas são as piores ameaças de um plantio. Aí, a maioria dos agricultores usa produtos químicos para evitar perdas. No Brasil, a Lei 7.802, de 82, trata do uso, registro
e venda dos agrotóxicos. Ela fala sobre a regulamentação, sobre o uso, do agrotóxico, sobre como pode ser feito esse controle de pragas. Laura Desiglini, advogada. E disponibilizam prazo para liberação dos produtos agrotóxicos. Alguns especialistas defendem a tese de que o uso dos agrotóxicos polui o solo, os cursos hídricos, afeta a nossa saúde e muitas vezes mata insetos, como as abelhas. Muitas delas não são seletivas, ou seja, acabam atingindo todos os tipos de insetos. Daniel Oliveira, então, engenheiro quando agrônomo. a gente aplica isso, a gente vai estar matando os insetos pragas, mas insetos benéficos, polinizadores, predadores. Pensando em garantir a existência dos insetos no campo, a Embrapa desenvolveu um aplicativo de celular que ajuda na identificação das espécies e de pragas, dificuldade encontrada por todo produtor rural. O software é gratuito e permite na palma da mão que o usuário compare um inseto coletado no plantio com uma galeria de imagens da ferramenta. No ano passado, o Meio Ambiente por Inteiro exibiu um programa sobre controle biológico e mostrou como funciona o aplicativo. Com as informações em mãos, o produtor pensa 2 vezes antes de matar tudo que vê no plantio sobre as folhas. É tecnologia em defesa da vida na terra. No celular, imagens de pequenas aranhas sobre folhas verdes. Podemos resumir o controle biológico como uma forma natural de controlar os insetos que invadem lavouras e devoram nossa comida. Como o nome já diz, você usar micro-organismos, a biologia, para fazer o controle das pragas. Nesse sentido, ele poderia usar tanto animais como ácaros, como abelhas, assim como fungos e bactérias. A vantagem do controle biológico é que esses micro-organismos são muito mais específicos, ou seja, eles vão direto na praga. Daniel é engenheiro agrônomo e trabalha na empresa de assistência técnica e extensão rural do DF, a Emater. Ele explica que o controle biológico é uma estratégia eficiente que mantém um ambiente equilibrado. Geralmente está associada ao manejo integrado, ou seja, às boas práticas de cultivo. Diminuir a irrigação, aumentar a aeração entre as plantas, aumentar o espaçamento. Por exemplo, igual aqui, o cultivo protegido, onde a gente diminui a incidência de água. E aí, associado a isso, você faz liberação de alguns micro-organismos ou então até a pulverização. Cada espécie de alimento sofre ameaças específicas, muitas vezes de insetos. Para controlar esses invasores, organismos específicos são utilizados no plantio. Para o controle do ácaro, a gente às vezes libera ácaros predadores que vão lá e comer esses ácaros pragas. Aí outras vezes, em algumas doenças, você vai liberar e pulverizar fungos, bactérias, que vão fazer também um controle de lagartas, de doenças e vão melhorar os níveis, digamos assim, de sustentabilidade do sistema. Puxa uma hortaliça do viveiro. Daniel é especialista em desenvolvimento sustentável e agroecologia. A lupa é instrumento de trabalho, ajuda a investigar o comportamento das plantas. As técnicas são compartilhadas com produtores rurais do DF e trabalhadores do campo, como a Luana. Daniel e Luana caminham entre plantas. Ela também é engenheira agrônoma, recém-formada. Luana é responsável pelo plantio das 4 estufas. São hortaliças e verduras orgânicas. O ambiente protegido permite controlar a umidade, a temperatura e a infestação de pragas e insetos. Atualmente, nenhuma das estufas exige Luana Tavares, um trabalho específico, já que todos estamos trabalhando com tomate. Tomate do tipo saladete, tomate italiano. Então todos necessitam do mesmo tipo de manejo. Para a estufa de tomate ser um ambiente saudável e controlado, o maior desafio é combater a traça do tomateiro, uma praga devastadora. Luana explica que o controle biológico é feito com a bactéria Bacillus thuringiensis, um predador eficiente. Grande tonel azul com líquido marrom. A propriedade fica em Planaltina, a 50 quilômetros de Brasília. É um modelo de boas práticas agrícolas. Luana também utiliza vespas no controle biológico. Cada cartela como esta tem 5.000 ovos do inseto. Esses ovos, ao eclodirem, eles vão predar os outros ovos das traças, que são as lepidópteras. E assim vai haver o controle biológico. Mas atenção, as vespas são usadas apenas no tomateiro. Sem elas, o prejuízo é grande. Na semana que a gente não faz o controle com esse tipo de micro-organismos, há um aumento e uma incidência muito grande dessas pragas. Então, pra gente, nesse momento, está funcionando muito bem. Daniel e Luana, agachados frente a uma hortaliça. Ele segura a folha da planta. Coleção de insetos em alfinetes.
No próximo bloco, Bob de Souza revela como os insetos podem ajudar nas investigações criminais. Voltamos já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, em letras azuis, meio ambiente por inteiro. Repórter Bob de Souza, Brasília DF. Abrimos este bloco em um lugar bastante especial. Estamos na Universidade de Brasília, no laboratório de entomologia. Aqui dentro tem alguma coisa como 200 mil espécies de insetos. Só de moscas, 15 mil espécies. E temos aqui um pequeno showroom de algumas que são moscas mantidas para estudo. E temos um especialista aqui, o professor Pujol, que estuda essas moscas há 30 anos. Professor, que importância tem a mosca de maneira genérica para a ecologia? José Roberto Pujol, professor de entomologia, UNB. Insetos considerados decompositores, primariamente decompositores. E fazem o quê? Eles decompõem matéria orgânica animal e vegetal quando da sua forma larval. O bicho morreu, ela vai lá e ajuda? Não só o bicho, como a planta, a fruta, toda aquela... fauna e flora. As folhas que estão no chão decompondo, uma árvore, ela sempre está atuando como decompositora. Sem todo esse mundo de insetos, a vida do ser humano seria impossível. Impossível, impossível. Nós dependemos desse papel importante dos insetos. O professor Pujol sempre gostou de insetos, desde que era menino. Ao contrário da grande maioria das crianças, nunca foi estimulado a matar os bichos pequenos. Sem saber, ele percorreu todo o caminho para ser um entomologista, que serve de referência para outros pesquisadores. Larvas fazem parte da vida dele e da nossa também. Ele explica que uma larva pode viver 15 anos, por exemplo, mas quando se transforma no bicho que nós vemos voando, o tempo de vida já está praticamente no final, talvez alguns meses ou até mesmo dias. Agora, vamos apresentar uma espécie rara. Gaveta com insetos voadores. Se tivesse no mundo um campeonato por peso, essa espécie estaria entre as super pesadas. Essa é a maior mosca em comprimento que existe no mundo, né? Considerada a maior mosca. São os midaídeos, esses daqui de cima são os gauromidas, aqui de baixo os protomidas. São moscas realmente muito grandes, elas têm uma característica interessante porque os adultos eles usam formigueiros de formigas cortadeiras, saúva, acromyrmex, e a fêmea entra e vai fazer a postura dela dentro da panela de lixo desses formigueiros. Então ela se comunica com a formiga para poder entrar meio desapercebida e aí fazer a postura, daí ela emerge, fecha o ciclo lá dentro e volta essa mosca gigantesca. Já vimos no programa que os insetos são responsáveis pela polinização de tudo o que existe na flora. As abelhas, por exemplo, polinizam mais de 70% de tudo o que comemos. Outros insetos fazem um trabalho diferente, de limpeza em animais e vegetais mortos, devolvendo elementos químicos ao solo, como nitrogênio e carbono. E a mosca varejeira, que causa doenças nos animais, é fundamental para a polinização de seringueiras. Cada inseto cumpre sua missão na Terra. Visitando outras caixas do laboratório da Universidade de Brasília, chegamos a uma espécie bastante conhecida. Ela está isolada de propósito. O nome dela tem 6 letras e mata muita gente em alguns países da África. Uma mosca bem pequena, você vê, com cor de areia. Sim. Né? E se assemelha a algumas moscas que existem aqui na América do Sul, né? Mas, como eu falei, é uma mosca africana. O que ela transmite? Essa mosca faz o mesmo papel na África que os triatomíneos, os percevejos da doença de Chagas, fazem aqui no Brasil, né? Especificamente. A doença do sono, né? que a mosca de tsetse transmite, é uma tripanossomíase. Né? Então, ela é o mesmo tipo de doença que ocorre aqui, acontecendo na África. O professor explica que em países africanos, milhares dessas moscas migram em várias direções, tornando quase impossível o controle do vetor de transmissão da doença do sono. Bem,
Tivemos uma boa aula sobre moscas. Agora chegou o momento de falarmos de besouros, que se alimentam de fezes ou de proteínas extraídas de animais mortos. Esses insetos são muito importantes na investigação forense, por exemplo, quando é preciso saber há quanto tempo um cadáver foi deixado em certo lugar. Eu estou vendo aqui um besouro pequeno, verdinho. Que espécie é essa daqui? Então, essa espécie é Oxysterno palemo, é uma espécie também necrófaga e também coprófaga. Necrófaga é quando o organismo se alimenta de matéria orgânica animal em decomposição. Luiz Lira, doutorando em zootecnia UNB. UNB. Quando ela se alimenta de fezes. E a gente percebe um claro dimorfismo sexual entre machos, que são mais chifrudos e têm esses cornos, e entre fêmeas, que já não possuem esse chifre. Essa é a diferença sexual? Sexual, mas ambos, obviamente, da mesma espécie, Oxysterno palemo. É uma espécie muito comum e muito recorrente em casos de necrofagia. Assim, qualquer animal morto pode servir de alimento para eles? Pode servir de alimento para eles. São mais comuns em estações chuvosas do cerrado do que nas estações secas do cerrado. Agora, se você gosta de séries de televisão que falam de investigação criminal envolvendo assassinatos, prepare-se. Se o caso estiver complicado, saiba ler o que os besouros estão fazendo no terreno. Há casos de remoção de cadáveres por besouros necrófagos. O que um besouro desse pode revelar numa pesquisa forense? Ele pode revelar, por exemplo, em casos de morte violenta, a ação do besouro no cadáver pode confundir como uma possível perfuração. Então, a ação desses besouros maiores é possível que ele perfure o tecido em decomposição e o perito erroneamente ache que seja um segundo tiro. Tá? Eles podem mudar totalmente a posição do cadáver. Então, a ação desses besouros maiores, que a espécie é Coprophanius ensfer, muito comum aqui no Cerrado, são espécies que são muito importantes na movimentação desses recursos. Então, às vezes, o perito encontra um cadáver humano em decúbito dorsal, mas não necessariamente ele estava em decúbito dorsal. Talvez a ação desses besouros na área tenha movido completamente a posição desse cadáver. Aí tem uma informação interessante que é a seguinte. Há uma constatação na Amazônia, né, professor? Sim. Que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 besouros desse daqui moveram um cadáver de 60 quilos. Sim. Como é que foi isso, professor? Era a espécie irmã, né, da espécie Coprophanius ensfer. A espécie amazônica é chamada de Coprophanius lansfer, mas muito semelhante, porém azulada. Foi em torno de um grupo pequeno de besouros, no máximo 30 besouros, numa ação de 24 a 36 horas, eles conseguiram mover uma carcaça de porco que estava nessa posição e girou 180 graus. De polinização à decomposição e saneamento, os insetos trabalham muito mais do que a gente pode imaginar. Bem, agora, antes de encerrarmos o programa, vamos prestar uma homenagem à maior abelha do planeta. O superinseto leva o nome do pesquisador Alfred Russel Wallace, que a catalogou em 1858. Wallace era parceiro de Charles Darwin na teoria da evolução dos animais. O fotógrafo Clay Bolt ficou tão animado ao registrar a abelha que até colocou um apelido nela: Bulldog Voador. Wallace foi reencontrada no arquipélago Molucas do Norte, na Indonésia, em fevereiro de 2019. Tem cerca de 6 centímetros de comprimento. Não acredita? Compare. Foto comparativa entre pequena abelha amarela e gigante abelha Wallace. Formigas sobem e descem em pequenas plantas. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Créditos. Produção: Marcela Luiza. Reportagem: Bob de Souza e Leonardo Ferreira. Edição de texto: Bob de Souza. Cinegrafia: Lúcio Ribeiro e Paulo Dutra. Assistência técnica: Josenildo Júnior e Juvenal Alves. Edição de pós-produção: Paulo Mendonça. Videografismo: Leonardo Veloso. Núcleo de programação: Rosa Wazem. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF.